Olá, tudo bem? Este é o seu Podnext, mais um episódio hoje, trazendo uma pessoa que eu tenho ouvido muito dizer por aí o seguinte: já ouviu aquela expressão, fulano está voando? Eu já ouvi, tenho certeza que você também, e é isso que a gente ouve falar dele. Para você ter uma ideia, meu entrevistado é formado em Direito e por muitos anos atuou no setor privado como empresário. Já foi vereador por 2 mandatos e hoje é prefeito também pelo segundo mandato consecutivo. Estamos recebendo com muita honra aqui no Podnext o prefeito da cidade de São José do Rio Pardo, Márcio Zanetti. Tudo bem, prefeito? Tudo jóia, obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida. É um prazer enorme para mim ter essa oportunidade de estar aqui em Ribeirão Preto falando contigo e com a sua equipe. É isso mesmo, o prazer é todo nosso de tê-lo aqui, viu? De ter deixado, né, São José do Rio Pardo lá um pouquinho para estar aqui no nosso estúdio em Ribeirão, porque eu sei que como prefeito tem muitos compromissos, né? E a gente gosta, né? Então a gente tem bastante e sempre arruma mais alguma coisa para fazer. E reitero, estar aqui também é muito importante para mim, né? Ter essa oportunidade de conversar contigo, de conversar com essas pessoas que vão estar acompanhando esse momento através das mídias sociais. Então, obrigado mais uma vez, viu? Imagina, nós é que agradecemos. E eu gosto muito de trazer prefeitos de todas as cidades aqui no Podnext, porque eu falo sempre, cada prefeito tem uma peculiaridade, né, tem uma característica e serve muitas vezes de referência para outros municípios, né? Nessa vida nada se cria, tudo se copia, as referências estão aí para serem usadas e a gente tem percebido, né, pelo que nós ouvimos dizer, que São José do Rio Pardo tem aí uma série de ações que estão em evidência atualmente. Nós vivemos um momento de muita felicidade, né? Eu tenho muito orgulho, a população tem se orgulhado muito desses últimos anos da nossa cidade, né? Nós lá trabalhamos muito para atender os diversos setores, as demandas que a gente tem. É a demanda da saúde, a demanda da educação, a da geração de emprego e rendas. E eu confio muito, mas muito mesmo, na inclusão social que é feita através do emprego e da renda. E São José do Rio Pardo tem se destacado muito nos últimos anos. Para que vocês tenham uma ideia, no mês de maio, a divulgação de dados do CAGED, ela demonstrou que São José do Rio Pardo foi o 5º município que mais gerou vagas de emprego formal no estado de São Paulo. A prefeitura, o município de São Paulo, melhor dizendo, foi aquele que liderou, com cerca de 8.800 vagas formais de emprego, saldo positivo, e São José do Rio Pardo ocupou a 5ª posição com 800 vagas a mais de emprego formal apenas no mês de maio. Mas isso não está restrito a esse período, né? Desde quando nós assumimos o mandato em 21, os nossos índices de empregabilidade de saldo positivo, eles são acima do dobro da média do estado de São Paulo e da média nacional. Nós temos um percentual médio de crescimento de 14%, 15%, e São José do Rio Pardo, nesse período, supera os 30% de empregos a mais de saldo positivo gerados. Então, acho que é um trabalho de todos, né? O prefeito é mais um, né? É uma pessoa que colabora com toda a sua equipe para esse desenvolvimento da cidade, mas São José do Rio Pardo tem uma produção industrial muito interessante, um comércio que é muito forte, tem o agro. E nós estamos, inclusive, eu vou aproveitar nesse momento, promovendo na próxima semana o primeiro seminário nacional da beterraba. Nós vamos receber o pessoal do agro de todo o estado de São Paulo. Nós devemos ter a presença, está confirmada, aliás, do secretário Guilherme Piai, da Agricultura. O nosso amigo e deputado da região Baleia Rossi vai estar com a gente também, vice-presidente da Alesp. Então, muita gente envolvida num trabalho que tem gerado muitas oportunidades na nossa cidade. Consequentemente, as coisas vão se encaixando e vão dando certo. Agora, prefeito, a questão do emprego é complicada para muitos municípios, né? Principalmente a gente que trabalha com marketing político e trabalha com pesquisas, geralmente um dos primeiros itens lá. Qual o problema da sua cidade? Aparece emprego, né? A falta do emprego. Então, até para os demais prefeitos, os demais gestores que assistem no Podnext, qual a dica que você dá para que os prefeitos, os gestores consigam movimentar a economia do município e colaborar aí na gestão, né, dessa área tão importante para as cidades? É importante a gente considerar que o país, na realidade, ele vive um bom momento em termos de oferta de vagas de emprego, né? Nós temos os índices de desemprego os menores desde o início da série histórica que foi feita. Agora, por que muitas pessoas e muitos municípios ainda sofrem com essas pessoas, com essas massas desempregadas? Porque
há uma oferta de vagas e, via de regra, essas pessoas que estão desempregadas, elas não estão prontas, aptas, qualificadas para ocupar esse posto de trabalho. E em São José do Rio Pardo, a gente rapidamente pôde olhar para esse universo. Nós conversamos muito com a classe produtiva, com o empresário da cidade, e nós colaboramos diretamente nesse processo, com cursos de qualificação, especialmente, realmente, a gente vai buscar essas pessoas na casa delas, a gente identifica essas demandas através do Fundo Social de Solidariedade, do Departamento de Assistência Social. Então, a gente tem um trabalho para fazer as pontas dos fios se encaixarem. Nesse momento, nós temos um mercado, um grande mercado, que está sediado em São José do Rio Pardo, que tem 14 lojas, e nós sabíamos que esse mercado tem lá a oportunidade para empregar 150 pessoas nessas lojas da região. O que nós fomos lá? Batemos na porta, o que o mercado está contratando? É açougueiro? Então nós vamos formar açougueiro. Iniciamos, através do Fundo Social de Solidariedade, um projeto em parceria com o SENAC para que a gente possa formar o açougueiro. E essas pessoas que estão fazendo o curso de açougueiro, elas estão fazendo dentro desse próprio mercado, que é nosso grande parceiro. E isso não está restrito ao açougueiro, está ao confeiteiro, mas está ao técnico eletricista, está ao industriário. Nós fazemos o curso para o operador de caixa, para o vendedor. Então, isso tem colaborado demais. Temos programas para os jovens aprendizes, programas de estágio. Nós temos um grande programa de empregabilidade e vários projetos derivados desse programa. Isso tem colaborado decisivamente e a prefeitura tem dialogado muito com o setor produtivo e com essas pessoas que querem uma oportunidade. Porque, assim, nós acreditamos que a inclusão, de fato, a social, ela se dá através do emprego, da geração de renda. Olha, muito interessante essa busca ativa da prefeitura, né? Não fica esperando a empresa procurar o município. Não, inclusive assim, a gente busca as pessoas que estão precisando. Aquela pessoa que bate na porta do Fundo Social, nós temos orgulho danado, né? E aqui eu quero aproveitar, mandar um beijo para minha esposa, a nossa primeira-dama, Cris. Né? Nós temos um trabalho fantástico no Fundo. Quando alguém vai procurar algum tipo de ajuda, especialmente alimentar no Fundo Social, a gente busca entender o porquê dessa necessidade. E, de repente, a gente encontra alguém naquela família que teria a condição de ter a dignidade, de ter uma ocupação, e a gente busca trazer essa pessoa para esse mercado. Por que ela não veio? Nós temos o programa da primeira oportunidade para o jovem lá, nós temos a partir dos 14 anos, não é nem 16, porque a partir dos 14 a gente tem uma oportunidade, a partir dos 16 outra. É a do primeiro emprego e a do estágio aos 16, dependendo da condição familiar. E a gente abre essas portas realmente e, graças a Deus, a gente vive esse bom momento. Que maravilha, prefeito. Agora, vou fazer uma pausa, gente, aqui para contar as maravilhas de São José do Rio Pardo, para que vocês conheçam um pouquinho da história do prefeito Márcio Zanetti. Eu fiquei admirada, porque, não sei se você sabe, mas no ano passado aqui em Ribeirão Preto, nós tivemos a eleição para prefeito e o prefeito atual, Ricardo Silva, venceu as eleições por uma diferença histórica no município de apenas 687 votos do segundo colocado, o Marco Aurélio. E foi realmente um marco, sem fazer trocadilho, né, aqui para Ribeirão, uma cidade com 700 mil habitantes, nós termos apenas 687 votos de diferença. Porém, quando eu dei uma pesquisada na sua história, eu fiquei ainda mais admirada, porque lá em 2020 descobri que você só não venceu por uma diferença de apenas 3 votos. Foi isso mesmo, prefeito? Na realidade, isso acabou acontecendo em 2016. 2016, Isso, exato. 2016. 2020 a gente teve a oportunidade de vencer as ganhar, eleições. isso. Mas foi isso mesmo. 2016 eu disputo o cargo de prefeito pela segunda vez. Eu tinha tentado ser prefeito em 2012. Em 2016 eu disputo pela segunda vez e perco as eleições por uma diferença de apenas 3 votos. Foi a menor diferença em número percentual, porque nós temos aproximadamente 43 mil eleitores em São José do Rio Pardo, então foi a menor diferença percentual do país em 2016. Eu me recordo na época, o Maurício Krublusli tinha um quadro no Fantástico de curiosidades, ele acabou passando mal, mas a Rede Globo fez contato comigo naquela ocasião para ver se eu poderia, né, participar de um quadro que eles tinham no Fantástico. Eu me coloquei, lógico, que à disposição em virtude das curiosidades. Sim. Isso acabou acontecendo, sim, em 2016.
E como que foi receber essa notícia? Porque assim, a gente acompanha, né, as apurações e é toda aquela adrenalina, mas chega um determinado ponto que a gente já começa a saber assim, ah, vai dar, não vai dar, né? E quando fica ali para decidir nas últimas urnas, vai dando uma ansiedade, um nervosismo. Como que foi lá? Olha, eu falo para as pessoas que eu tenho dois momentos, de fato, na minha vida pública, na minha vida política. Um antes desse episódio de 2016 e o pós-16. E junto com essa nova fase política veio também uma nova fase de fé na minha vida. Porque, por incrível que pareça, quando o resultado foi totalizado e eu perco as eleições por 3 votos apenas de diferença, eu vi que era Deus me ajudando, porque aquele momento não era para mim. Deus estava me protegendo para que eu tivesse a oportunidade de estar mais próximo da minha família, mais próximo da empresa que eu tinha e tenho ainda, porque eles precisavam muito de mim naquele momento. Então, assim, foi muito rápido. Eu estava no escritório da minha casa, com o meu irmão do meu lado, acompanhando a totalização de votos. Com quase 100% dos votos apurados, nós estávamos cerca de 390 votos na frente do segundo colocado. E foi impressionante. Quando totalizou os votos, nós perdemos por 3 votos. Foi na última totalização. Isso para mim assim, foi uma mensagem de Deus. Vai cuidar, Márcio, vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu negócio, se prepara um pouco melhor, que lá na frente, né, se você fizer tudo direitinho, lá na frente, provavelmente eu te concedo essa oportunidade. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. Eu era um católico social até aquele momento. Eu não compreendia esse poder, mas a partir dali não fiquei triste, de verdade. Eu me recordo que eu saí da minha casa, eu fui confortar as pessoas, os amigos no nosso comitê. Eu fui pedir calma para esse pessoal e compreendendo de fato que ali havia algo de muito especial e em 2020, né, eu tive essa chance de disputar as eleições. Depois de conversar muito com a minha família, nós decidimos num momento também de muita emoção, eu e a minha esposa, e aí eu tive essa chance de disputar e vencer em 2020. E 2020 ganhou com qual porcentagem? Aí a gente ganhou ali com 30, 35% a mais em relação ao segundo colocado, que é uma pessoa que tem uma história também de prestação de serviço em Rio Pardo, muito conhecido na região, um ex-deputado federal. O Silvio Torres. Exato, exato. Em 2020 a gente disputou com o Silvio. Certo. 2024 venceu com 53% dos votos. Isso, 2024 também a gente, graças a Deus, tinha uma aprovação bacana, né? Nós disputamos com outros 2 candidatos, eu tive esses aproximadamente 53%, o segundo 30%, então foi quase o dobro em relação ao segundo colocado. E hoje, como empresário, que ainda é, né, como você acabou de dizer, e como católico praticante hoje, Sim. né, antes católico social, hoje realmente praticante, como que você vê essa questão da política na sua vida e para o município, né? O que significa ser prefeito de uma cidade hoje para você? Eu me vejo e atuo dia a dia como um servidor da população, de fato como servidor público. Eu tenho meu negócio, né, e graças a Deus também eu conto com pessoas lá que me dão a condição de tocar aquele negócio e me receber para tomar um café. Então, via de regra, eu estou na empresa no sábado, ou no sábado de manhã, ou no sábado à tarde, mas eu estou lá para tomar um café, colaborar um pouco com decisões estratégicas, mas a gente tem uma equipe de aproximadamente 60 pessoas maravilhosa que toca muito bem o nosso negócio no dia a dia. Então, Deus me deu a chance de ter o negócio acontecendo para que eu pudesse servir a população. Então, eu me vejo na política como alguém que tem esse compromisso em servir e busco fazer isso da melhor maneira possível, disponível 24 horas por dia. Eu acho, né, de que isso vai além da obrigação legal, né? Isso tem a ver com vocação e eu me sinto vocacionado para poder prestar esse serviço. Isso me traz muita alegria. Então, E essa vocação veio desde sempre ou foi descoberta lá na frente? Nada. Não tenho ninguém na família. Meu pai é um pintor de paredes que se aposentou há aproximadamente 5 anos atrás. A minha mãe, uma dona de casa. Eu, de repente, lá criança, não sabia o que eu ia fazer. Aí eu resolvo cursar Direito em São João da Boa Vista. É uma cidade próxima, 50 quilômetros de São José do Rio Pardo. Vou para São João cursar Direito. No 3º ano da faculdade, nas aulas de Direito Administrativo, eu vi que surgia através de uma indignação o desejo de colaborar de alguma maneira.
o professor de Direito Administrativo pediu que os alunos daquele curso buscassem nas prefeituras dos seus municípios um processo licitatório para estudar esse processo licitatório. E aí eu me assustei. Isso aconteceu no ano 2000, eu fui até a prefeitura de São José do Rio Pardo e pedi no balcão para ter acesso a um processo licitatório. E aquilo causou um fervor e eu não compreendia o porquê, né? As pessoas queriam saber quem eu era, onde eu morava, quem era meu pai, quem era minha mãe, apenas porque eu queria ter acesso a um processo licitatório. Quando eu cheguei na minha casa, meu pai, minha mãe estavam me questionando por que eu estava na prefeitura, porque já tinham sido procurados, né? Então, assim, eu falei, mas gente, por que na faculdade se prega algo de maneira formal e na prática está tão diferente? E ali começou a surgir uma indignação que falou, olha, se em algum momento eu tiver a chance, eventualmente, de colaborar, eu vou colaborar, mas concluir minha faculdade e depois não estava tão ligado nisso não, mas recebo de um amigo um convite para disputar o cargo de vereador, e aí eu decidi no último dia, né, me filiar, no último dia do prazo para filiação, me filiei, e depois, quando a gente foi convencionar, eu acabei colocando meu nome à disposição e também tive essa chance de ser eleito vereador, isso foi em 2004. E o que é mais fácil, ser prefeito ou vereador? Ou mais difícil? Legal, acho que esse é mais difícil. Eu acho que assim, são fases da nossa vida. Eu tive o privilégio, né, de ter estado vereador durante 8 anos e tenho o privilégio de estar há 4 anos e meio servindo como prefeito. É impressionante, né? Eu não entrei na prefeitura nenhum dia desses 4 anos e meio de mau humor ou saí da prefeitura de mau humor. Eu tenho tanto prazer, né, em poder servir como prefeito. Então, assim, foi bacana ser vereador, mas eu não encontrei essa atmosfera que eu encontrei, esse ambiente que eu encontrei como prefeito. Então, eu acho que talvez tenha sido um pouco mais desafiador ser vereador, porque eu me sentia impotente naquele momento. Isso é uma realidade. Acho que eu tenho um perfil um pouco mais voltado a esse do executivo, de ações práticas, de querer resolver as coisas. Então, eu acho que ser vereador, ter sido vereador, talvez tenha sido um pouco mais difícil para mim, por incrível que possa parecer. Que interessante isso. Agora, prefeito, 4 anos e meio nesse cargo, né? Qual é hoje o principal desafio de São José do Rio Pardo? Eu acho que assim, um desafio que é comum hoje a São José do Rio Pardo, a qualquer município, eu acho que do nosso país, é o de poder ter acesso efetivamente a um ambiente de políticas públicas que nos permitam continuidade. Nós temos sofrido muito, né? Houve uma polarização dos extremos, e eu sou muito centrista, muito do diálogo. O ex-presidente Michel Temer, ele prega que as questões mais complexas, elas devem ser resolvidas numa mesa com boa conversa. E eu gosto muito disso. Então, eu acho que nos últimos meses, em especial, a gente tem vivenciado um momento de polarização que tem criado dificuldade para que os prefeitos, de uma maneira, eu falo especial, os prefeitos possam ter acesso a políticas de continuidade. Então, isso tem gerado muita frustração para nós. Então, eu acho que a grande dificuldade que São José tem, que outros municípios têm hoje, é aquela de não implementar políticas que estão alinhadas ou que deveriam estar alinhadas ao governo do estado e ao governo federal, porque esse cenário de instabilidade ele tem dificultado a materialização de muitos projetos. Então, eu vou tentar, na prática, te dar um exemplo. Nós estamos há 2 anos esperando pela pavimentação de uma estrada, de uma vicinal municipal. E a gente não tem conseguido, e não é por culpa exclusiva do prefeito, porque o prefeito corre muito atrás disso, mas a gente tem um ambiente que não permite. Nós estamos aguardando a liberação de algumas emendas para efetivar obras que já foram até licitadas. Isso não acontecia há muito tempo, esse atraso no pagamento de emendas. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade que São José tem hoje, que muitos municípios têm, ela está muito ligada a essa falta de respostas daquilo que foi pactuado com o governo do estado e também com o governo federal. E é complicado, né? Porque os municípios não conseguem sozinhos, com recurso próprio, dar conta de tudo. Impossível, né? Se não tivesse apoio dos outros governos. O recurso próprio ele limita muito os investimentos, né? Porque o custeio acaba consumindo aquilo que você tem como receita local, né? Porque você melhora, a gente tem lá um projeto de limpeza da cidade. Então,
você implementa esse processo de limpeza e depois você tem aquele gasto continuado, aquela despesa corrente. Então, você faz um investimento e assume um compromisso para o teu custeio. Então, os recursos para custeio, eles consomem quase tudo que a gente tem. Então, as grandes obras, as ações de maior impacto realmente, via de regra, elas são apoiadas pelo governo do estado ou pelo governo federal. E por falar nessa questão, eu sei que uma grande luta sua, já há algum tempo inclusive, é para a instalação de um instituto federal na cidade, né? Como está esse processo, prefeito? Sim, nossa, nós estamos muito otimistas com essa possibilidade, né? Hoje, por coincidência, um pouco antes de estar vindo aqui para Ribeirão Preto, eu buscava contato com a assessoria do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Ele tem movimentado ao lado do ministro Paulo Teixeira, eles têm patrocinado a implementação do Instituto Federal em São José do Rio Pardo. Eu estive em Brasília há cerca de 2 meses atrás, apresentei o projeto, disponibilizei uma área fantástica para que o Instituto Federal de São Paulo possa implementar um campus em São José do Rio Pardo e assumimos alguns compromissos. Então, estamos aguardando uma agenda com a ministra Gleisi Hoffmann em Brasília, porque a gente acredita que nós estamos muito próximos aí desse anúncio por parte do governo federal para que a gente possa ter esse Instituto Federal em São José do Rio Pardo. Que bacana. Essa luta já vem há quanto tempo? Nós estamos batalhando aí há cerca de 1 ano e meio, 2 anos aqui para que a gente possa viabilizar esse sonho, esse desejo. É uma questão que muitas vezes o cidadão comum não entende, né? A morosidade relacionada às questões do setor público, né? Nada é assim do dia para a noite, né, prefeito? É que às vezes as pessoas imaginam que basta o desejo, né? Eu falo que a gente tem 3 fases, de uma maneira muito genérica, a gente tem 3 fases. A da ideia, a da efetivação de um projeto e a mais difícil, que é a implementação dele. Então, entre a implementação do Instituto Federal e a ideia, há um longo caminho a ser percorrido. O que eu sempre deixo muito claro para as pessoas na nossa cidade, graças a Deus a gente tem essa compreensão e esse apoio popular, é que o prefeito não fica parado, né? Então, assim, se está parado, eu garanto que não está parado no gabinete do prefeito, porque o gabinete do prefeito está sempre lá, faz uma ligação, se precisar a gente sai de Rio Pardo e vai para Brasília, se precisar a gente sai e vai para São Paulo, não tem dia, não tem hora, a gente se esforça muito para fazer as coisas acontecerem, mas a gente tem a burocracia e na maioria das vezes é uma burocracia que é necessária, a gente entende isso, a gente tem a limitação dos recursos, mas São José do Rio Pardo briga para acessar o que é possível. E tem a união, a cooperação de outros municípios da região de São José? Porque o Instituto Federal é uma instituição de ensino que vai atender uma região grande ali, né? Sim, sim, sim. São José do Rio Pardo é interessante. Nós estamos na região administrativa de São João da Boa Vista, mas nós temos 2 micro-regiões. Nós temos São João sendo referência para 7 municípios e São José do Rio Pardo sendo referência para outros 7 municípios. Então, isso é muito interessante. Num raio de até 19 quilômetros, nós temos cerca de 210 mil pessoas morando, com São José no centro. São José tem fronteira territorial com outros 7 municípios e nós estamos no centro. E aí são cerca de 210 mil pessoas que estão no máximo a 19 quilômetros do centro de São José do Rio Pardo. Então, essa já é uma característica que colabora muito para que São José possa se portar e ser, de fato, uma pequena sede regional ali naquele espaço do estado de São Paulo. Interessante. Pensando nisso também, eu vi que uma outra luta sua é em relação à construção de um elevado que vai beneficiar não só São José, mas toda aquela região ali. Como que tá isso? Me conta um pouquinho dessa história. Essa história do elevado ela é um pouco antiga. Eu fazia a minha campanha como vereador e já identificava um grande problema de mobilidade no município. É um cruzamento entre a Avenida Perimetral e uma outra avenida importante chamada Belmonte no nosso município. E eu lá, vereador, reclamava, pedia, solicitava e não era atendido pelo executivo. Fiz campanha em 2012 prometendo para a população implementar a solução. Não venci. Fiz campanha em 2016 prometendo implementar a solução. Não venci. Fiz campanha em 2020 prometendo implementar a solução. Ganhei as eleições. Fizemos um projeto, com um projeto básico, depois lançamos uma licitação para contratar um projeto executivo, contratamos, obtivemos esse projeto executivo, fizemos a licitação, conquistamos os recursos de aproximadamente 12 milhões de reais para implementar essa solução, fizemos essa licitação, contratamos empresa,
no dia que a empresa ia começar, uma ordem judicial, a única ordem judicial contra o nosso mandato, impediu o início dessa obra do elevado. Meu Deus, No o dia mais que ele difícil começaria. conseguiu, Foi. que foi o recurso, né? Sim. 12 milhões, Sim. não é dinheiro de pinga. E aí, por que isso? Por que essa ordem judicial? Qual é a alegação? A gente tem um relacionamento muito saudável, sadio com o Ministério Público, um relacionamento institucional de muito respeito com a justiça, especialmente a justiça local de São José do Rio Pardo, e a gente tem que compreender também o papel dos outros poderes, né? O Ministério Público, motivado por populares, ele moveu uma ação civil pública e pediu a concessão de liminar, argumentando, e dentre os argumentos que ele tinha, que essa obra poderia causar prejuízos urbanísticos para o nosso município. E assim, e de novo, eu respeito muito a opinião contrária, de verdade. E o Ministério Público acabou obtendo uma liminar, uma decisão provisória, para suspender o início dessas obras. E nós começamos a discutir no processo, defender a obra e o Ministério Público defender a não realização desse tipo de obra. O Ministério Público não é contra uma solução para esse problema, mas ele defendia que aquilo não deveria acontecer. No curso do processo, nós acabamos acordando e suspendemos a execução processual de que a gente buscaria juntos uma alternativa e desde então nós promovemos uma série de encontros, promovemos uma audiência pública que eu participei ao lado do promotor na Câmara Municipal, discutindo com a comunidade, com os vereadores, soluções alternativas e estamos muito próximos de apresentar mais 2 soluções alternativas para que a gente possa compor um acordo, um ajustamento de conduta para que uma das 3 soluções que a gente colocar à mesa possa ser a escolhida e aí a gente inicia o processo de contratação para pôr fim a um sofrimento aí que já está durando cerca de 20 anos. Eu ouço cobrança das pessoas, prefeito, resolve aquilo lá para nós. E eu estou tentando. E acredito que logo a gente vai ter essa condição de implementar a solução. É um local perigoso, que tem muitos acidentes. Muito perigoso. É um local de difícil. Eu falo para as pessoas que parece o trânsito da Índia, né? Você vê na Índia aquela coisa sem o farol, é carro para lá, carro para cá. Nós tivemos uma empresa contratada também no acordo com o Ministério Público, pós o problema, a suspensão, e ela fez um estudo de tráfego mostrando. E eu fui descobrir nesse momento que a gente tem um índice de classificação internacional de conflitos de trânsito, que vai de A a E. Então, o A é o melhor cenário, o E é o pior cenário. E lá nós temos 7 sentidos principais. É um fluxo danado. 1/3 dos veículos de São José do Rio Pardo acabam passando. São 42.500 veículos registrados na cidade, praticamente o número de eleitores, é o número de veículos na cidade, e 1/3 acaba passando naquele local quase que todo dia. E ali as pessoas têm essa dificuldade, esperam muito, é uma coisa danada, de ruim. E atualmente todos esses fluxos são classificados na letra E, que é o pior índice de mobilidade. É vergonhoso para nós. E com essa solução, a simulação, através de um software alemão, de que nós passaríamos a ter um serviço prestado nos 7 fluxos através da letra A, prevendo, inclusive, o crescimento populacional para os próximos 10 anos, mantendo essa letra A. Então, assim, é necessário, a gente está batalhando e, se Deus quiser, a gente vai chegar a um bom termo com o Ministério Público e o Judiciário deve homologar esse tipo de acordo que a gente está na iminência de poder fazer. O recurso continua lá guardadinho, não Graças foi perdido, a Deus. não. Não, graças a Deus está depositado, está lá em conta e a gente espera essa oportunidade para poder realizar esse desejo que é de quase totalidade da população de São José do Rio Pardo. Que bom. Prefeito, a questão da saúde agora. A saúde geralmente é um problema em todos os municípios, né? Um poço sem fundo, não há recurso que seja suficiente, por mais que se faça, a demanda é maior. Como que é lá em São José? Olha, a gente gosta muito de trabalhar com pesquisas, né? E o partido sempre, quando pode, colabora, a gente observa, e é interessante. O pesquisador, ele fala assim, prefeito, saúde é um problema sempre. Sempre que a gente vai pesquisar, aquela reclamação que vem, ela está relacionada à saúde. Agora, é impressionante, a gente tem uma particularidade em São José do Rio Pardo, que é um bom reconhecimento da saúde pública e da educação pública. São áreas muito bem avaliadas e aceitas pela nossa população. Então, assim, nós optamos por, através de iniciativas do município, suprir
algumas dificuldades do sistema eletivo de saúde, né? O SUS é um pacto e esse pacto ele prevê obrigações para município, para estado e para a União. E a União e o Estado, em algumas situações, como você não acessa o governador facilmente, você não acessa o presidente facilmente, o cidadão, quando precisa de alguma coisa, ele vai bater na porta da casa do prefeito, né? Então, a prefeitura, de um jeito ou de outro, ela acaba ficando com essa demanda primária, com essa demanda um pouco mais pesada. Então, eu vou te dar um exemplo. O governo do Estado coloca, através de uma pactuação que a gente tem lá, 15 cirurgias de catarata à disposição por mês para São José do Rio Pardo. E quando eu assumo o cargo de prefeito, a gente tem uma fila de cirurgias de catarata que começava em 2012. E eu assumo o mandato em 2021, com pessoas desde 2012 aguardando na fila para fazer uma cirurgia de catarata. E o que a gente fez? Nós fizemos mais de 1.500 cirurgias de catarata nesse período. Então vamos lá, vamos fazer cirurgia de catarata. Tem muita gente esperando o exame, de tempos em tempos, porque o que a estrutura do Estado e da União oferece é insuficiente para atender as nossas demandas. Então, de tempo em tempo, a gente acaba promovendo multirões e acaba zerando. Por conta própria Por do conta município. própria, o município se empenha, porque eu falo o seguinte, que se a pessoa vai no posto de atenção básica e ela não encontra a solução, ela vai buscar na especialidade, ela não encontra. Se ela vai até a Secretaria de Saúde, até a secretária, e ainda não encontra essa pessoa, eu peço para ela bater no gabinete, porque a gente não deixa ninguém desamparado na área da saúde. Ninguém. Não dá para a gente aceitar. Tem 2 pactos internos nossos. Não dá para a gente admitir que um riopardense passe fome ou que ele sofra por falta de atendimento na saúde. Então, assim, a gente não admite. Precisamos ver o que está acontecendo. É a falta de um transporte. O carro do gabinete, ele serve muito mais ao departamento de saúde do que ao prefeito. Acho que o riopardense poucas vezes viu o prefeito andando no carro 001 oficial que ele comprou no 3º ano de mandato, porque quando eu cheguei não tinha. Qual o carro que você veio hoje para Ribeirão? Hoje eu estou com o meu próprio, particular. Mas quando eu cheguei no gabinete não tinha carro oficial, a gente tinha só uma placa, o carro oficial estava batido, estava encostado, e quando a gente comprou um Cronos, o mais barato, é aquilo que deu, sem luxo, sem nada, porque, de verdade, eu acho que assim, eu não me vejo investindo numa estrutura e deixando as pessoas que precisam desassistidas. Isso não cabe, não entra na minha mente. Então, voltando para a questão de saúde, a gente busca ter a atenção básica funcionando, as especialidades funcionando, o departamento administrativo funcionando, mas quando alguma coisa foge, eu falo para as pessoas procurarem o gabinete do prefeito, porque a gente não vai deixar passar. O ser humano que mora em São José do Rio Pardo, a pessoa que mora em qualquer lugar, ela deve ter acesso e deve ter essa atenção, e a gente batalha muito para que essas pessoas sejam atendidas. Já é uma referência, então, a questão da saúde lá no município? Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem realmente como, né, e isso é reconhecido, né, o cidadão reconhece, a região acessa muito a saúde de São José do Rio Pardo, tanto a saúde pública quanto a saúde complementar. Nós somos referência. Que bacana. Eu estou lendo aqui que você foi eleito presidente do CONDERG, né, que é o Conselho Regional de Saúde, responsável por assistência hospitalar em média complexidade para mais de 500 mil pessoas na região. Essa eleição aí, né, que te deu esse cargo de presidente do CONDERG, foi por isso aí, por esse avanço na área da saúde em São José do Rio Pardo? Olha, eu tive o privilégio, né, eu fui presidente desse consórcio de desenvolvimento da região de São João da Boa Vista nos últimos 2 anos do meu primeiro mandato. Então, os prefeitos da região, são 16 prefeitos, eles me aclamaram naquele momento, não teve disputa, presidente desse consórcio. E é um consórcio que tem um grande equipamento de saúde. Ele administra um hospital regional que está sediado em Divinolândia. Esse consórcio cresceu muito, se expandiu muito. Eu tive a felicidade de fazer parte de todo esse movimento. Ele tá prestes a empregar aproximadamente 3.500 pessoas, esse consórcio de desenvolvimento nessa região, né? Direto e indiretamente. Então, assim, eu tenho certeza de que a saúde de São José do Rio Pardo colaborou para que eu fosse escolhido e nós pudemos colaborar para o desenvolvimento dessa região, e essa colaboração também trouxe frutos positivos. É o que eu chamo de círculo virtuoso. Então, assim, eu não tenho dúvida de que isso influenciou sim e nos dignifica muito. Você acha que essa questão dos consórcios, né, entre os municípios, para as mais variadas áreas, inclusive meio ambiente, que se fala muito hoje em dia, é o caminho para que os municípios consigam se desenvolver e conquistar recursos? Eu sou um grande defensor da ação consorciada.
desde que ela seja melhor para aquele município. Então, assim, eu não posso ter uma ação consorciada que vá prejudicar ou beneficiar um município consorciado, né? Então, assim, a gente tem, e eu defendo muito o consórcio, empreendido ações consorciadas, mas essas ações empreendidas, elas têm que ser boas para todos os municípios. Não dá para a gente ter uma ação que vai privilegiar um município maior ou um município menor em detrimento de outro. Então, assim, eu discuto essas questões, mas com limites, sempre com limites. Eu acho que o prefeito tem a obrigação de olhar para o seu município primeiro, para que depois ele possa ter essa visão regionalizada, essa visão integralizada. É até um pouco difícil de explicar sem exemplos, mas quando a gente exemplifica, nós estamos discutindo, por exemplo, uma solução sustentável para meio ambiente e resíduos sólidos. Então, nós estamos discutindo uma ação regionalizada com Mogi Guaçu, com Aguaí, com Mococa, com o Espírito Santo do Pinhal. Então, assim, para fazer sentido para o consórcio, tem que fazer sentido, no meu entendimento, para São José do Rio Pardo, para Mogi Guaçu, para Aguaí. Se não fizer sentido para São José do Rio Pardo, não é porque eu estou consorciado que eu vou embarcá-la. Então, eu penso o consórcio muito dessa maneira. Muito bem. Prefeito, e a questão da habitação, que a gente sabe que também é um problema em muitos municípios, né? Recentemente nós entrevistamos uma especialista em habitação e regularização fundiária aqui no Podnext, e ela nos contou, trouxe um número alarmante para Ribeirão Preto, de que 30 mil famílias não têm casa em Ribeirão, né? Um déficit gigante. Como que é lá em São José? Meu Deus do céu, é realmente assim, o déficit é grande, é muita gente querendo e é algo muito difícil de ser conseguido. Porque uma habitação simples hoje, né, uma casa pequena, num terreno de 160, 200 metros quadrados, ela está avaliada em 200, 220, 250 mil reais, dependendo do município. Né? E quando você coloca uma demanda de 30 mil unidades, você multiplica isso pelos 250 mil reais e você obtém um número que é muito difícil de ser atendido. O que nós fizemos, São José do Rio Pardo? Isso é bacana, eu quero aproveitar, depois a gente vai mandar um pedacinho desse vídeo em agradecimento ao ministro Jader Filho, ministro das Cidades, ao Ailton Madureira, que foi secretário nacional de habitação do Ministério e hoje ele é secretário executivo do Ministério, e ao Marcelo Branco, que é secretário de habitação do Estado de São Paulo. O que a gente fez na cidade? Nós começamos também no início do primeiro mandato, né? E eu estou aflito, agora a gente deu ordem de serviço para começar o primeiro residencial, que é de apenas 81 casas, que é o Hélio Navarro. Então a gente já tem ordem de serviço para começar o Hélio Navarro, 81 unidades. Na sequência, a gente está dando ordem de serviço e daqui 2 ou 3 meses a gente está começando um outro empreendimento de 515 unidades chamado Olga Nasser. E na fila a gente já tem o Angelina Corsini com 168 unidades e mais um tanto. Mas o que a gente fez? Né? A gente identificou que para dar acesso às pessoas, você deve buscar programas diversificados. Então, tanto o governo do estado quanto o governo federal, e aqui a gente tem que fazer menção que os dois têm programas bacanas, né, e que devem ser acessados. O governo federal ele tem como grande marco Minha Casa Minha Vida. Só que o Minha Casa Minha Vida ele é composto por diversos programas debaixo do seu guarda-chuva principal. Você tem o Minha Casa Minha Vida Cidades, que subsidia a entrada. Então, tem muitas famílias que possuem renda que poderiam fazer um financiamento habitacional, não conseguem esse financiamento habitacional porque não tem dinheiro para dar de entrada. Então, o que a gente fez? Olha que legal esse financiamento. Vamos buscar dinheiro para a gente ajudar, vamos subsidiar esse valor da entrada, porque se a gente subsidiar esse valor da entrada, muitas famílias vão poder colocar no seu orçamento a prestação e vão ter acesso à sua casa. Então, a gente identificou um público, nós temos um cadastro municipal de habitação de interesse social que foi criado há 3 anos atrás aproximadamente, e esse cadastro nos deu a condição de buscar esses programas. Então, nós temos lá Minha Casa Minha Vida Cidades, para aquelas pessoas que têm um nome sujo, que vivem numa situação de vulnerabilidade social e que dificilmente teriam condição de arcar com uma entrada, mesmo subsidiada ou com a prestação, a gente tem essas 81 do Minha Casa Minha Vida na modalidade entidades, que é com recurso do Fundo de Desenvolvimento Social. A gente está acessando Minha Casa Minha Vida na modalidade FAR.
Nós conseguimos com o governo do estado também 50 unidades agora através de um projeto chamado CCA, que o governo do estado ele vai sortear para as famílias que se qualificarem. Então, nós fomos abraçando. O que, que tem disponível? Vamos tentar? Esse eu preciso de terreno, esse eu vou buscar o setor privado. Então, assim, eu acho, pela experiência que tenho, que a gente só consegue efetivamente fazer a diferença se a gente buscar inovação, né? Diversificação de projetos. E, se Deus quiser, daqui 3 anos e meio a gente vai estar entregando casas. Até lá a gente já vai ter entregue muitas casas, realmente materializando esse desejo, esse sonho de muitas pessoas. Porque é um processo moroso mesmo, né? Meu Deus do céu. Esse é o mais, esse é o mais. Não pode desanimar. Não, de maneira alguma. Eu falo que você tem uma lombadinha ali, uma dificuldade, vamos transpô-la e a gente vai fazendo isso para as coisas acontecerem. E lá, diante de todas essas demandas, né, lá em Rio Pardo, qual é a principal demanda hoje que você fale assim, não, como prefeito no meu primeiro mandato eu não consegui fazer ainda, mas nesse eu tenho em mente que vou fazer? Nós temos 2 grandes demandas, 2 grandes desejos da nossa população. A habitação, né, que é um sonho do brasileiro, o brasileiro sonha em ter a sua casa própria, e nós temos que implementar uma solução de saneamento básico e estamos muito próximos de fazê-la, né? Lamentavelmente, o município ainda despeja in natura quase 85% do esgoto doméstico. Então, a gente tem coleta de esgoto, então nós temos água tratada distribuído para praticamente 100% da população do nosso município. E a gente tem quase 100%, se não 100%, das unidades residenciais do nosso município tendo o esgoto coletado. Mas, infelizmente, ainda a gente sofre com falta de tratamento. Estamos tocando uma obra num momento muito desafiador, porque quando ela ficar pronta, a gente tem que iniciar esse tratamento. Então, a gente está com um grande projeto sendo desenvolvido pela Fundação Vanzolini há aproximadamente 3 anos também, para que a gente possa apresentar para o mercado soluções. A gente precisa de investimento superior a 170 milhões de reais e não há outra forma senão através de captação com parceria público-privada. A gente deve conceder parcialmente nosso sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para que a gente possa ter esse investimento de aproximadamente 170 milhões de reais. Então é o próximo desafio aí pela frente, grande. Esse eu tenho também o prazer de estar falando contigo aqui, com quem está nos assistindo. No mês de agosto, a gente já prevê a realização de audiência pública que vai antever, né, esse processo licitatório. Então, ainda em 2025, a gente deve ter a contratação dessa solução com um contrato que prevê um investimento, repito, de aproximadamente 170 milhões de reais para soluções de água e esgoto. Muito bem. Prefeito, olha, uma honra tê-lo aqui, né? O senhor ter saído lá de São José do Rio Pardo, vindo para Ribeirão, especialmente para participar do Podnext. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo lá, por tudo que o senhor vem conquistando, né, com a ajuda, como você mesmo disse, de muitas parcerias, com a iniciativa privada também, e dizer que o Podnext está sempre de microfones abertos para todas as novidades de São José, cidade que eu gosto muito, já morei lá, fui estudar lá por 1 ano, e gratidão tê-lo aqui, muito obrigada. Que legal, eu que tenho que agradecer a vocês, Gi, pela receptividade, a toda a equipe do Pod, né, fantástico ter essa chance. E eu queria também pedir licença para registrar e deixar um abraço muito especial para a minha referência política, que é o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que é daqui de Ribeirão Preto, né? Então, quero aproveitar essa chance também. É de fato um dos políticos que mais ajuda São José do Rio Pardo, essa fase desenvolvimentista do nosso município. Então, quero te pedir licença a você, a toda a sua equipe, para registrar aqui meus agradecimentos ao Baleia Rossi, que é filho de Ribeirão Preto e que honra muito, não apenas Ribeirão, a nossa região, o estado de São Paulo e nosso país. Por falar nisso, eu tenho que perguntar, né? Porque ano que vem temos eleições para deputado estadual, federal. Como fica Márcio Zanetti? O Márcio Zanetti tem um compromisso partidário, né, de muita fidelidade, e eu faço isso realmente assim com muito gosto, né? Eu tenho um alinhamento muito forte com o deputado estadual Jorge Caruso, grande parceiro. O pai dele é natural de São José do Rio Pardo, passa grande parte do ano em São José do Rio Pardo, nos ajuda muito. E com o Baleia Rossi, como eu disse para você, né, para mim uma grande referência, é aquela liderança que eu me orgulho
de ser liderado. Eu acho que a gente tem que se identificar muito com as pessoas e reconhecer o potencial delas. Então, o Baleia tem colaborado muito, muito mesmo com São José do Rio Pardo, com a nossa região, com o nosso país. Então, assim, tenho esse alinhamento, essa gratidão e pretendo exercê-lo. É claro que a gente tem outras pessoas e eu não posso deixar de citar, né? Nós temos outros parlamentares, deputados estaduais, deputado federal, que nos ajuda e que certamente vão merecer a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso respeito também. Tá certo, prefeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, grande beijo a todos, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, hoje entrevistando o prefeito da cidade de São José do Rio Pardo, Márcio Zanetti. Eu sou a Gi Espanholo, esse é o seu Podnext, que você já sabe, episódio completo em nosso canal do YouTube e também no Spotify. E claro que você deve seguir também o nosso perfil no Instagram, Podnext_360. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.